dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avni e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre o desvestigiar, né, essa habilidade do homem de se expressar nas conversões de valores da natureza. E aí no último vídeo a gente parou vendo como a matemática ela tem fazendo efeito na atenção do homem nesse processo de construir labilmente habilidade sobre os contornos que faz na produção dessa dinâmica da natureza, né? Então você tem todo esse processo de mineralização no sentido dessa brincadeira, né? Ou seja, é um paralelismo de construção, no sentido de buscar cobertas de interesse. Então a matemática ela prova que o homem ele faz a imunidade a partir da compressão de si mesmo no desenvolvimento com a natureza. E aí essa compressão ela é a fonte de escrever de si mesmo a qualidade que quer ganhar, né? Então existe uma partição dos homens ganhando sobre as suas imposições na natureza. E aí dentro desses lados a gente tem os benefícios dos ganhos, que a gente tem até mesmo nomes para retenciar operações de ganhos, que são atividades de percursos de produção, né? A gente tem isso como prova de benefício de receita, uma vez que a gente utiliza as escalas de recomposição das matérias por benefício do produto, operações de etapas. Então, etapas de processos representam benefício futuro. Então, a gente já tem um arco de futuros que são partições de receitas, né? Então, são declarações já prontas, preparadas nesses arranjos, né? Que nos arranjam. Então, nessa semeação, os vasos que nos colocam na partição de buscar nutrição dessa possibilidade de se rearranjar nos esforços, principalmente nas desexpressões nucleares que convergem o encanto da energia, o desencontro dessa subtração. Então, o revestimento da subtração. E aí, para ficar no lucro, né, nós desenvolvemos o sentido da ganância, o sentido do comparação de compasso, e descompassificamos o nosso para nos aprontar em benefício das aparências que descompassam ser sobre os efeitos da comparação. Então, essa moeda de sorte nos levou ao azar por desconhecer a nós mesmos e reconhecemos os encantos das comparações efetoras, né? Que nos desatraem por
efeitos de construção, né, de paralelismo. Como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem uma capacitância de domar energias, né, sobre força de contração motriz. E muitas paciências são conquistadas por esse efeito, né, em nós. Na verdade, a maioria delas tem essa ecologia de ondas para poder descontrair e reger a nós mesmos, desconhecendo o que de nós é interferido pelo ambiente. E aí, com esse nutriente, né, que desenvolve energia em nós, essas ondas modais, as observações às vezes criam efeitos ilusórios, né, que nos levam a testar, né? Então existe a tentação para os testes. E nessa tentação, né, os testes que a gente às vezes acaba movimentando de nós sobre as nossas potências, não consegue fundamento de sentido o bastante para comportar e compor proteínas eficientes no sentido da previsão, né, que a gente vê e compara. Tudo isso desarranja em nós os traumas que a gente viu no vídeo anterior. E nessas coleções de traumas a gente vai dizendo saber, né, reconhecer, porque existe essa inteligência artificial desse utilitarismo, né, dessa impartição de trauma, né? Por quê? Porque todas as conquistas materiais elas desenvolvem imunições nas células, né? E aí, sobre a metabolização, principalmente em quadra de versões de células e trabalhos de costumes, né? Por exemplo, células do sistema digestório, células do fígado, células do tecido hematopoético, células neuronais, né, células. E aí dessas células, os nutrientes que eles chegam para disservir a atenção são descolaborados, né, por vias de metabolização. Então existe os traumas de vias incapacitadas por testes. E aí essa coleção de trauma sobre essas células desinventa incontinências nos seres, né? Ou seja, desarranjos sistêmicos. E isso leva aos sensos motrizes a desmotrização, ou seja, a desvalorização da contração propensa. E aí o pensamento do ser que pensou em algo não quer pensar mais por conta da exploração no sentido da comparação. Pois bem, até para comparar a gente precisa de métodos de escalar comparações, ou seja, as escalas mesmo, né? Que são
formas de olhar, buscando gerenciar esses olhares nos adjetivos que eles coabitam os dissensos orgânicos de efetuação, de buscar fazer ressonâncias e desapontações em ondas em nós, né? Então vamos ver isso na repartição imagética, nesse plano aqui, que aí a gente consegue construir um apoio mais lúcido, né? Então, beleza. A gente falou que a gente tem as células, e essas células aqui, ó, elas são quadras para nós, onde existem organelas dentro. Então é como se fosse um quarto, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, conforme a gente vai organizando esse quarto, né, a gente vai colocando as suspensões possíveis de manger, né? Fazer as movimentações, né? Então a gente tem composições fixas no sentido da organela, né, dentro da célula. A gente tem a membrana, que é a parede, e a gente tem a nós mesmos, que são no sentido de utilizar esse ambiente, somos ondas, né? Então, veja bem. Ficou grande, né? Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Então nós somos como ondas, né? Então olha como que a gente atravessa o ambiente. Aí com as organelas, né? A única coisa que a gente pode fazer nas organelas é mexer um pouquinho nelas, né? Ou descomandar elas. E aí a gente nunca assume a mesma posição que a organela. Então a gente tem a gente tem formas. Eu não vou usar esse aqui não, que esse aqui não tá me ajudando. Vamos usar esse aqui, ó. Esse programa aqui é melhor, porque eu tô mais adaptado aqui. Então vamos desenhar aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. A gente tem um quarto, que é uma célula. E aí nessa célula, né, a gente tem as regras da célula de acelulação, né, ou seja, de identidade. Então essa identidade, ela vai ser desparticionada pelas organizações. E aí você tem as organelas da célula, você tem a membrana, as possibilidades de entrar na célula, e desse acessar a célula, você tem várias maneiras de habitar essa célula, né? Ou seja, fazer metabolizações. Então você tem metas conforme as horas.
Então a gente tem um sistema de medidas, né? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que como a gente tem isso aqui está para uma célula. A gente tem essa organização toda suspensa a partir desse movimento. Como a gente acessa as células do estômago, né? Como a gente acessa as células do fígado? Como que a gente acessa? Eu não tô me dando muito bem com essa superfície ainda não. Pera aí. Uma célula. Vou deletar isso aqui que me deu mal pra mim. Vamos buscar o bem, então. Tá. Vou voltar aqui na associação. Vamos utilizar. Vou fechar esse produto. Vamos utilizar aqui, ó. Né? Como a gente estava falando no vídeo anterior, como a gente vai fazer essa ornamentação celular no sentido da natureza mesmo, né? De escalar, a gente vê as vantagens, né? Vantagens. E aí as vantagens vamos ver o que são vantagens. Significado. Posição ou condição de superioridade ou adiantamento de algo ou alguém com relação a outro, ou a si mesmo em momento anterior. Tá. E aí a célula, ela vai buscar a vantagem, né? Entendeu? Fator ou circunstância que beneficia o privilégio de seu possuidor. Então, logo, a célula, dependendo dos tipos de célula, elas sempre vão procurar as vantagens que lhes intuitivamente indicam possibilidade de gestão, né? Então a célula, ela tem esse desenvolvimento de superfície, né? Então quando você tem a automação de processos, você tem a busca por integração de gerência por informação de superfície. A natureza é assim e a célula é assim. Ela tem essa natureza, esse estímulo, né? Estímulo preditivo. E é isso que lhe faz identidade, né? Identidade é isso. E como a gente dá identidade para as coisas, né? A potência identificada das coisas celebra nas instalações celulares dispartições sensitivas. Como assim? Isso é notação científica. Dispartições científicas. Então isso é notação científica no sentido celular. Por quê? Porque a célula
ela tem essa tecnologia na célula, né, de buscar a nutrição associativa, né, ó, nutrição de bens associativos, ou seja, vantagens, né? Então, legal. Você tem essa repartição em nós. E se nós somos conjuntos de células, né? Como identificar qual é a vantagem da vez, do instante, né? Como? Existe uma cascata de reações no sentido cognitivo das lanças de energia. Mas essas lanças, elas são os vasos moduladores por contração. E aí o que acontece? Acontece uma distributiva de carga por acordos minerados. E aí a gente encontrou a joia, né? A joia, ela significa combustível no impulso nutreico. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, que a gente tem a banda de sangue, a banda de ar e a banda de músculo e a banda de energia, né? Então a gente tem várias bandas, né? Por diferença de gradiente de pressão, você tem a elevação por diferencial de pressão. Então a pressão oncótica, né? Pressão oncótica canal ativo e passivo de energia, de ATP. O que isso quer dizer? Que sobre diferença de pressão, você tem a nutrição ou a elevação ao gradiente de nutrição. Então a atmosfera, ela é cheia dessas bombas de impressão, que às vezes colocam em descenso de curto na nossa estratégia de nutrir, ou seja, descolabora com as nutrições. Porque essa osmose, que chama, né? Osmose, ela tá para sempre, né? Não, cara, osmose. Não é osmose, não. É homeostasia. Ela está sempre para as indicações ambientes. Então, a mineralização é o seguinte: você tem a si mesmo, né, o átomo que diz tomada do ambiente, solução. E aí esse núcleo de repartições que se liga ao ambiente, vamos pôr que aqui é o ambiente. Vamos pôr aqui, ambição, ambiente. E aqui é você. E aí quando você está ligado no ambiente, né, esse ambiente está te enviando uma onda, um efeito de onda, né, na sua ligação. Porém, como isso aqui é um ambiente,
esse ambiente ele pode sofrer várias existe várias coisas que podem acontecer, ou seja, distorções nessa onda. Então existem as bombas de ondas, né? Distorções. E aí nessas distorções, os discursos nucleares que desviam ou dirigem essa eletrosfera busca a mineralização dessas possibilidades para continuar em homeostasia. Então, essa é a vantagem de você. Ou isso é você procurando ver a vantagem. Então, respondendo a pergunta, qual que é a vantagem? Como que a célula encontra vantagem dentro desse conjunto? Ó, se nós somos conjuntos celulares, né? Células. Conjunto de células. É assim, fazendo esses discussões com as ondas. Discutindo. Então vamos colocar aqui mesmo, né? Ó, você discute, negocia com o meio, né? Então aí, olha só, é isso aqui, ó. E aí quando você negocia, você desejeciona o sim, a sinalização. Porque enquanto você está em negociação, você meio que está em movimento, você está em alerta. Quando você negocia, você fecha a alerta e desejeciona a desparametrização das bandas elétricas para encostar no núcleo e manter esse encosto, né? Ou seja, para aceitar essa informação, esse peso nuclear que vai descarregar em você essa energia, né? Bom, tá. Então, como é uma cascata, vou pegar aqui. Aqui, ó. Como é uma cascata de reações, a manutenção é percorrente sobre a equação modulada entre a via de entrada e a via de saída. Então, veja só. O núcleo, ele sempre está no meio da pista. E vamos supor que a pista é você. Então, no meio de você tem uma medula, tem um canal medular. E aí, essa medula é como se ela tivesse dentro dela. É como se ela tivesse o líquido encefalorraquidiano, mas esse líquor, né, é como se ele fosse a alma do seu corpo, sabe? E aí nessa alma a gente tem instalações de repartições que buscam a vantagem, né? A alma, ela quer a vantagem, e a vantagem só vem de Deus, entendeu? Nesse consentimento, a vantagem vem de Deus. Então, para ver Deus, você precisa de ver vantagem nas coisas, né? Não você, as suas células. E aí, nessa cascata de reações, o sentido da vantagem, ela tem parâmetros, né?
E os parâmetros, eles são de pontinho para pontinho, né? De célula para célula. E aí, quando a gente contorce uma notação científica, a gente consegue separar conjuntos de células, por conta que a gente tem vários tipos de células, né? Olha só. Nós temos vários tipos de célula. E cada uma delas tem um comportamento de vantagem com o meio associativo, o meio ambiente em que você se encontra circuitivando, buscando as nutrições para elas. Então a gente tem o músculo liso, os eritrócitos, as células adipócitas, os enteriócitos, células musculares, tecidos ósseos e muitos mais, né? E aí existe um equilíbrio de divisor de águas, né? Ou seja, a difração colunar. E aí a gente tem o meio da coluna. E no meio da nossa coluna, ó, meio da coluna, canal medular. Tanderan. É onde que está essa gestora segura, né? A alma, assim digamos. Só que a alma ela não fica só cá. Aqui é a fonte da alma, né? Vamos pôr nessa conotação, a medula. E aí do meio do núcleo da impressão, ela desapreende as fibras, né? Fibras de acesso motriz, né? Mas olha só, esse acesso motriz, essa fibra, ela consegue fortalecimento, né? Aqui, ó, medula. E para ela ganhar fortalecimento, você tem que insistir na atividade, né? Porque a frequência de insistência vai mandar sobre a escala de acelulação o nutriente para poder fazer a substanciação, né? Então quem faz isso são os gânglios, né? Os glândulos sobre os filtros que passam pela medula, né? Que fazem as distributivas dessa medula. Tá. E aí assim a gente consegue mineralizar e cada vez encontrar desescalações de rimas cada vez mais finas para consentir o alisar, né? O alistar desse líquido encefalorraquidiano, desse consentimento distributivo celular. E aí você consegue cada vez mais gerência inteligente de nutrição desses gastos medulares. Então, até mesmo para ter medo sobre a vantagem de ter, existe essa acelularização. Distributiva.
uma vez que todas as células elas estão lutando pela atenção desse alistar, né, desse alisar de medula sobre as ações sequenciais, né, sobre as ações nucleicas. Só que com a educação no parâmetro dessa medula aqui, ó, o que acontece? Você consegue convergir as desassociações dessas chamas de atenção celulares, né? Colocando uma atenção em evidência. Então, ó, colocando uma atenção em evidência, coroando o grau dessa atenção. E aí você gera um sabor superior de atenção. Ciulutomotriz, né? Mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Sentido de deixa eu agrupar isso aqui. No sentido de participaculotomotriz. E esse parte-si, né, ele remete para nós a contração e o efeito de contração que dessuspende desatenção para as demais células. Bom, isso tudo é código modulado de notas ambientes sobre ecodimensões configuradas pelas associações experimentadas sobre as suspensões de infusão no ser. Só que isso está tabelado, né? Tudo isso aqui está minerado. É claro que existe a associação individual, né? A associação individual, que são ligas de encontro no sentido organizado de notas sobre estrutura de compasso de plexo motriz. Então existe nessa célula, nesse quarto, nessa menção, nenhuma célulazinha, existe as organelas e as suas formas de decodificar os efeitos ambientes, né, que chegam a elas sobre pressão modular, ou seja, as distorções. Então, todas as bombas de distorção ambiente que são desexperimentadas pelos organismos são descodificadas pelos RNAs lá no núcleo. E essas decodificações, elas buscam proteínas para descompassar toda esse trêmulo, essa aterrorização ambiente. E aí desse costume criar um elo de associação. Só que esses elos de associações,
Ou seja, essas proteínas, elas possuem preferências de de de, de armar razão, né? E nessas preferências de armar razão, as associações individuais dos homens acabam sobre vantagens sendo tendenciosamente carregadas para a cesta de conta com o padrão proteico que foi minerado, né? Então aí a gente chega na chiqueza, nos chiqueiros dos plantões, né? Dos médicos de intendeções, né? Por quê? Eles querem aprender a desmanchar essas manchas, essas marchas que são eco-reagentes no ambiente. Por exemplo, o perfume de sons que os trabalhadores fazem, o perfume de sons que os carros fazem, o perfume de sons que os relacionamentos individuais de famílias fazem, de pais chamando a atenção dos filhos fazem. Tudo isso são perfumes que às vezes atrelam em nós uma desorganização sensitiva sobre o paralelo que a gente marcha a nossa vida ou pinta, né? E aí quando a gente está pintando e a gente está concentrado, e aí alguém desencontra a concentração da gente, a gente acaba manchando a nossa imagem pintada. E aí a gente tem as caras despintadas. Só que sobre a suspensão dos padrões minerados, a gente tem tabelas de alistar reações de desilutoriais, ou seja, não, eu não vou lutar contra isso, não, porque senão, né, eu vou... Tem formas melhores de lutar. E aí isso me ajuda a criar proteínas que um dia eu vou precisar para lutar contra contra mim mesmo, que sou o meu maior inimigo nessa vida, né? Não tem alguém que não gosta mais de mim do que eu mesmo. Pode ter certeza. E aí aí, cara, olha só, você consegue uma pontuação cada vez mais estratégica para poder desassociar todos esses incômodos celulares, encontrando reincomodações, né? Ou seja, as vetorizações que vão lhe fazer satisfeito, né? Então olha só as células. Vamos pôr que isso aqui a gente tem uma banda celular. E aí quando a gente desfecha ela, olha só, ela constrói estruturas de proteção que são redimensionadas por identidades. E dentes, eles ajudam a mastigar complexos macromoleculares. E minerando as macromoléculas, a gente consegue micromoléculas. E com micromoléculas, a gente consegue
maior definição de processos metabólicos nas células. Isso é incrível, porém a gente dificilmente encontra poemas e suspensões de realidades para ver essas correntes poéticas no sentido das sensações. Hoje em dia a gente precisa de fazer muita força para encontrar, ou seja, a gente precisa de fazer estúdios cinematográficos, sei lá, cara, a gente precisa de fazer um tantão de coisa para ver isso que a gente conseguiria ver só olhando para a natureza, né? E olhando para nós mesmos no sentido das sensibilidades e das composições sensitivas, que é o que os pais treinam a fazer nessa fase aqui, ó. Essa fase aqui, ó, que ela é doida pra caramba, né? Olha só, ó, é isso aqui, ó. Nessas fases aqui, ó. Aqui o pai ele tá se preparando para o estado sensitivo, né? E aí ele vai desprocurando sobre a associação com a sua residente, né? Com a sua esposa, o equilíbrio reativo para essa concessão de sensibilidade. Então é tudo por etapas, né? E aí eles vão encontrando as melhores interfaceações comunicativas para estarem sobre essa residência. E aí quando acontece, cara, olha só o treino. Suspensão da realidade para se conectar, né? Se coabitar nessa prática. Olha que legal. E isso é treino de sensibilidade, de conexão motrizes, né? Regências motrizes. E para chegar a esse nível, né? Não é difícil, cara. Porque é só frequência, né? É só frequência de engrenagem, né? De associação. Tá. E aí a gente tem as posições lógicas agora. Nós vamos entrar nas posições lógicas e depois vamos margear as lógicas pros que desacatam essas sensitivas, esses conjuntos sensitivos na prática. Tá. O acesso a empreendimentos faz da mente uma quântica emoção apreendida, né? Então a gente tem as tabelas de apreensão de empreendimentos. E o que são empreendimentos? São estruturas de conselhos harmônicos. São produtos que elevam o nosso espírito à segurança de imprimir atenção. Então isso é como se fosse a flor se abrindo, né? Só que com o produto a gente consegue se abrir a hora que a atenção ver vantagem, a célula vê vantagem. Então, ó, quando a célula ver vantagem, ela se abre como uma rosa procurando o abraço de Deus ou do sol, né? Dependendo do poeta que mora em você, a suspensão fica ao seu
critério de saborear, né? Eu gosto muito de praticar essa ecorreferência aqui porque ela é segura, né? É segura esse parâmetro, porque ele é o teto das escalas, né? De qualquer escala, assim, no sentido da natureza, né? Tá. Que a gente já falou do negócio do sentido da vantagem, né? E aí a atenção, né? Atenção, ela homenageia o organismo e rege a configuração molecular de particípio integral nesse consenso de partículas. Que partículas? Partículas elementares no sentido dos reflexos medulares, né? Se tem algo que é prata, que é metal em você, ou seja, que diz uma superioridade em você, é a medula, né? A medula, ela consegue controlar, ela é a chave mestre, né? Sabe a chave mestre que a gente estava falando aqui acho que no vídeo anterior, sobre essa data de criar, sobre as percussões, molas de conforto, ou seja, amortecedores, né? Então a mente diz frequentada, ela consegue amortecer sobre frequência de instalação, né? Instalação de quê? De complexos proteicos, de complexos de sustentabilidade das referências que dão medo, né? Que dão dificuldades de orientação da atenção, porque a atenção é a vantagem do ser, e quando ele está fazendo algo, ele corre para ter atenção. Então esse é o desespero do homem, é a falta de atenção. Então todo momento que você estiver fazendo alguma coisa, tiver vários sons, vários sinos, vários riscos, quer dizer que a sua atenção está correndo para calcular qual que é a melhor estação de emprego para te desacalmar sobre essa suspensão de atenção, ou dessa baixa de atenção, né, da porcentagem, por causa do equilíbrio orgânico, que é a vantagem de ser, né, de ser cercado, de ter essa camada fosfolipídica, que é a membrana da célula, essas paredes que revestem até a mesma pele sobre esses desencontros com as radiações, com as pressões. E aí isso é dirigir o corpo, né? Vou te falar uma coisa, cara. Tipo assim, toda a maquinária do nosso corpo, eles têm as bombas de pressão mais constante, e elas são geralmente as chaves, né? Quando, por exemplo, os dedos, a superfície planar do pé, tudo isso, todas as pontinhas que a gente tem e desaprende algo sobre o desimpulso que a gente carrega, elas, né? Elas são camadas de interdimensão, né? A gente consegue enxergar a partir delas, né? E aí elas são chaves de interdimensão no sentido do interior da partição medular, para descobrir
o exterior sobre os estratos de aparência fisicológica, no sentido das modulações de ondas que as pressões fazem nas correrias de sangue, né? Nas correntes de sangue que existem em nós. E para amortecer essas correrias de sangue, a gente precisa da calma, né? Desse amortecedor. E o amortecedor é corrente, né? Tipo assim, é conhecer a corrente para desacorrentar sinapticamente o desvio de atenção que ela configura, né? Ou desconfigura. Então olha as velas, né, acesas. Tã, olha a palma da mão, olha a palma do pé, olha a pá, olha a colher, olha. Então isso aqui é um dígito muito grande que o homem aperfeiçoou bastante, viu? Na imagem e semelhança, né? Cara, isso é muito louco, porque a gente consegue hoje em dia, com a educação, navegar nas imagens das imaterializações que a gente não vê, ou que a gente só precisa da noção e de ver alguém fazendo, né? Por exemplo, aqui, ó, microscopia eletrônica, né? Então, quando a gente vê e aí a gente descobre, né, sobre essas tecnologias, como que funciona, como a gente consegue ver o interior ou o dinamismo no nosso interior, a gente consegue navegar nas lógicas que a gente não conseguia, né? E aí a matemática ela começa a ter uma maior amplitude, né, sobre todos os seres, né? Isso preenche demais esse esporte, né? A busca pela satisfação intelectual do homem desse tipo de alimento, e esse alimento é que faz o homem contornar todos os medos para abraçar o outro homem, para cumprimentar e destemer, buscando discutir, negociar com as associações, né, procurando os bens. Então essas ferramentas elas cumprem muito bem com esses papéis. Olha só, isso aqui são várias células, né, funcionando em suas unidades, nas suas individualidades. E aí todas elas estão buscando as suas vantagens ali, ó. Cada uma está buscando a vantagem. Mas qual a vantagem? A vantagem de onda, né, deondulada pelas modulações que lhes fazem possível enxergar, negociar com o meio, né? E é normal que umas encontram dificuldades sobre as outras que já encontraram. Porém, quando elas se encostam, as duas conseguem dividir e se equilibrar nessa divisão e saírem de bem. Então, eis aí o nosso processo, a desvistorialização, né? A desvestigiar. Desvestigiar, para nós, seres em educação, buscando educação, é encostar nas bandas que já estão educadas, escutar os mais velhos, encostar na natureza. E aí, dentro desse encosto sobre as frequências, encontrar as divisões da frequência. E aí, tudo isso, às vezes, sobre ressonância, encontra motivos maiores para se acertarem como ondas, né? E a matemática ela tem as teorias de conjuntos já nos ascendendo em sociedade. É claro que precisa de fazer muito mais, né, nessa teoria.
E aí, tipo assim, todas essas pressões dessas pontas, né, elas são mineralizadas é, a partir dos descascas, né? Assim como a gente descasca alimentos para poder pegar o meio de sabor desse alimento, o meio de sabor mais vantajoso, a gente nos descasca para se sentir mais vantajoso no meio, né? Então, nós nos descascamos, quer dizer, na verdade é um meio que nos descasca. Nós só ajudamos ele a nos descascar. Com o quê? Com as superfícies, né, que a gente tem desenvolvido, né? Superfícies que a gente tem desenvolvidos são campos de entendimento de nós mesmos, né? Sobre os processos que a gente faz. Vejam vocês um exemplo, né? A gente tem bolas, e bolas são eixos que permitem, sobre coordenadas de vantagens com o meio plano, fazer de planos encontros de reações mais previstas, né? Ou seja, coordenadas motoras mais previstas. E aí a gente tem as ferramentas de construir compreensão, que é as marcações, né? Vejam vocês, ó, quadra de basquete. E aí todas essas marcações, elas representam para nós o equilíbrio dos encostos, né? Quando eu falei que uma célula, quando ela encosta em outra, ela consegue dividir. E aí quando a gente encosta, né, a gente tem adversários, a gente tem regras para conter a nós mesmos nesses planos, a gente consegue dividir e buscar dessas regras, né, o retorno delas, os compassos de aceitar e dividir nossas atenções com esse plano, que é esse eixo. E aí a bola, ela é uma coordenada de encantar-se com o plano, né? E aí tem vários tipos de encantos de bolas que encontram a nós sobre os treinos. E aí esses treinos são um tipo de modulação, de regência, de cascata, de reação molecular que regem a gente. Outro tipo são os negócios, né? São as lojas. Lojas têm essa frequência nas pessoas, nos trabalhadores. Então, não são só lojas, né? Os profissionais, né? Eles também navegam nesses atendimentos de perfumar-se das suas células contrações de contenção nervosas mais vantajosas, mais aromáticas para as pessoas que lhe buscam atenção. Então isso para nós é a áurea de uma pessoa, sacaram? Então todos nós temos esses conjuntos de associações e elas nos apreende a auréola. A auréola é a imaterialização de dados que a gente consegue descontrolar em nós sobre o particípio de buscar harmonia, né? O anjo, então, é o cara que tem a harmonia superior, né? Sobre a denominação de Deus, né? Sobre a contemplação de Deus, sobre o trabalho de relojoeiro, né? Do lapidador de joias, porque não existe joia melhor no mundo do que o espelho de nós mesmos, o detector, né? E aí, partindo de nós mesmos, sem
sem cantoneiras de fundos no sentido dos semáforos, né? No sentido de pesar o aprendizado, né? Colocando desqualidade para buscar ser algo, né? A gente trabalha. E aí essa auréola, ela ganha sobre os dados referências cada vez mais pontuais. E essas referências pontuais, elas dizem circunferentes, dizem regras de circunflexão, ou seja, se um ponto bater daqui, ele sobre a circunferência ele vai ter um caminho, um percurso. Então, essa auréola aqui, ó, sobre as atividades nossas, ela tem, ó, nós, o núcleo e a auréola, que é a margem de dados. Então, se o ambiente atacar aqui, ó, né, a auréola aqui, o núcleo ele vai vir para cá e vai defender. E quando ele defender, ele vai ter uma via de parar a defesa, ó, destriangulando a defesa, para essa defesa não criar um pecado, uma ira, né? E aí se você tá aqui de novo, ó, você tá aqui, e aí seu núcleo tá aqui, aí vem uma pressão aqui, ó, quando você vai vir para cá, vai defender, aí o quadrado da defesa vai fazer uma corda de desmotivação, e dessa corda de desmotivação vai decair para o núcleo, vai destriangular esse jogo, né? Esse compasso de jogador buscando vetorizar um fundamento lógico para despesar você, ou fazer de você um desassociado de anjo, ou desassociado de si mesmo, né? No sentido da busca por abrir Deus às suas atenções, né? Ou abrir as energias, né? O conselho das vantagens celulares, que é estar sobre o clima, né? Sobre sustentabilidade. Tá. Então, quando você tem um núcleo bem estável, quer dizer que você pode ter um arco de flechas, e aí as flechas não vão bastar para calar sua voz, ou seja, o núcleo das suas defesas. E aí, quanto mais repete, mais rápido você fica dividindo. E aí a gente tem o anel, né? Alguém já viu aquele personagem tem um anel verde? Eu não sei se é John. É John, anel verde. Personagem. Eu esqueci o nome. Lanterna Verde, né? Então tem um Lanterna Verde, né? Que é cultura da pop, né? E aí esse anel verde, ele tem a tendência de fazer isso, essas desinterrogações, responder por processos temáticos que buscam sistematicamente desarranjar a atenção, né? A contração das atenções. E aí, o que significa essas contrações de atenções? Significa estratégias de desjogar o consenso reativo de jogo, porque todos nós estamos para as mesmas interferências, porém nós contraímos a elas diferentes porque nós temos estratégias diferentes, gostos de lidar, estruturas proteicas de lidar diferente com essas fissões, né? Esses vetores de fissionalização. E aí a gente tem as joias que representam para nós
várias fascinações, né, de desfascinar a interferência, né, destriangular bem ela, né, cara. E isso tudo é muito belo, né? Então, isso é belo, então a beleza é super boa, né? Ela é correvalente, ela faz você lutar por uma causa. Ela é um diamante em sua vida, a beleza. Porém, mais que a beleza exterior, que é muito importante, a beleza interior, né? E aí essa beleza interior, ela é um motivo de muita ciência de desencontrar reações interioranas. Todos os biólogos, todos os químicos, todos os físicos, todas as pessoas, eles buscam o interior, que diz o motivo e causa de ajustação para vantagem sobre proporção brilhar. Ou seja, fazer atividades, né? Se ativar na suspensão possível, né? Se preencher. Bom, e aí, sobre essa sistemática, que é a lei da vida, nós temos a indústria dos conjuntos, né? Por entendermos desses conjuntos celulares e das organizações que ajudam nessas automações celulares de buscar vantagens, até mesmo para se identificar da segurança e escrever essa segurança nessa auréola, né? Ou seja, desestrangular. Tá. E aí, olha só. E esse X aqui? Esse X aqui, então, ele vai fazer a expansão e a contração da auréola. Então, olha o X. O X, ele é para nós os diâmetros de vetorização, né? Então, olha só. Para buscar autorização, a gente precisa dos pontos de fundamentalização percursiva, né? E a gente não quer pular etapas. Então, para passar pelos percursos, né, principalmente celulares, a gente precisa de destriangular, né? E aí, quando a gente destriangula algo em nós, como a gente viu aqui sobre o núcleo, a triangularização, ela faz sombra. Então a gente tem a sombra das nossas reações e o decaimento dessas sombras. Toda essa sombra e o decaimento dessa sombra vai para o gol da memória. Saca? Então, na memória, a gente tem essas vibrações de sombra. E isso vira riff quando muito importante, quando muito traumática. E quando pouco, isso aqui vira verso. E aí a gente tem vários versos gravados, né? Porque se você estiver sós, chama o SOS do ver. E aí você desinverte a sombra para poder refazer ou fazer com mais facilidade a reação que você já fez nuclear. Ai, cara, e aí isso é a lógica, saca? Isso é a lógica da intuição molecular do seu sistema imunológico. Bom, agora de último gatilho, de última lâmina, a gente vai entender a agência de consolo nacional, né? Bom, vamos pegar então o indivíduo no sentido antropocentrismo. Então a gente vai buscar lá, ó.
joinha, beleza? E aí aqui a gente já tem as chaves, né, que a gente já viu. Não vou falar disso aqui agora. Vamos pegar o antropocentrismo. Tá, olha que bacana. É uma concepção que considera a humanidade como centro do universo, que é avaliado de acordo com sua relação como ser humano, como detector de entendimento, né? Ou seja, preencher toda vez o homem busca preencher sobre as vantagens da sua natureza. Não é errado, cara. Quem fala que isso é errado é um controlador sujo de memória, né? Furado de memória de pessoas que, né, o mancharam, e ele precisa de ser desmanchado. Então precisa ser estudado. Então olha só. E aí, se a gente pegar, né, esse antropocentrismo e no meio dessas atenções, né, o sacrifício. Então aqui, ó, o ofício de se sacrificar por uma profissão desorganiza molecularmente a repartição estrutural de reagir. Então, esse é o espelho. Sacaram? O espelho do mundo moderno tende a ir nessa imagem e semelhança. Vamos lá. Vamos desenhar. Então aqui a gente tem o meio, o raio, né? E aí, nesse meio, nesse corte medular, ó, a gente tem essa bomba e esse órgão aqui, ó, que fabrica a disseminações para fazer cobertas de nutrientes celulares, né? E aí, tipo assim, toda essa distributiva dessa bomba, ela tem a qualidade, né, de difratar toda a fratura, né? Só que o que é fratura? Fratura é uma quebra, né? Só que na molécula, na célula, a fratura é a falta de energia. Então, veja só. Fratura é a falta de energia. Fratura, falta de energia na molécula. Ou seja, é uma desaprovação curta e ativa de necessidade. E tudo isso tem o ritmo, né? A gente tem o ritmo de abastecimento e tem outra coisa também, né? A falta desse ritmo deixa muitas pessoas que, principalmente delegadas de ritmos, desacordadas na deflexão do sentimento mesmo, né? Que é aquela coisa da abstinência, né? Olha só, é o hábil, o hábito que diz hábil sem eminência, né? Ato de abter, privar-se do uso de alguma coisa. Então tudo isso fica parecendo que a pessoa está só, né? Perdeu a graça, está sozinho. E aí a gente precisa de alimento de graça, né? E aí, como a gente sabe disso, né? A gente tem essas agências, né?
Só que essas agências, elas buscam o automatismo da busca do homem em agir, né? Então coloca o homem como caçador de agência. Então essa agência, elas são lojas com produtos reativos, que colocam o corpo em reatividade. Ou seja, e aí nesse corpo, a gente tem, né, no corpo, a gente tem vários desvios de atenção ativa. E aí eu vou chegar agora, né? Então, como a gente tem, né, sobre a atenção e a programação das inervações modulares de instalação desses ecossentimentos, buscando do meio ambiente, sobre as distorções, a gente tem a apreensão elogiada que desvibra determinada célula, né? Então cada célula ela tem uma frequência de consolo, sacaram? Então aqui que está a consolo, ó. Então aqui é a frequência de vibração de célula. E aí a célula na natureza, na nossa imaterialidade, no sentido da organização da natureza, das suspensões de partículas em benefício, em vantagem de algo, a gente não tem palavras que dissentenciam células de associação, de tomadas de valores, de decisões, de tudo. Bom, e aí produtos, eles desacelulam nomes, e nomes com já desimparticionamento de fraturas ou de frequências, né? Olha só o que faz. Chuta essas bolas, né? Olha só. Faz aqui no homem fazer suspensões de frequências que ele mais precisa, né? Então, olha só. O encontro de elo de frequência que ele precisa mais. Então, o medicamento ele tem esse nome ecorreferente. Então, olha só. Nome ecorreferente, no sentido de morder as desatenções e consolar a distributiva sobre placa sináptica de instalação de instalação consonantal, não só consonantal, mas acelulada. Porque existe essa emoção facilitada sobre a suspensão de um vetor de organização social que dispara sobre trabalho capital, né? Cobrança capital, estímulo descapitalizado sobre a regência orgânica, né? Então existe um desbloque ou um bloque sobre essa atividade de dirigir o organismo. E aí essas agências vocês já sabem, né? São as agências de reconhecimento operacional dessas células sobre os indivíduos e das desencadeações sobre as imponências de lojas, porque os produtos que a gente adquire na loja, eles elogiam a gente sobre a qualificação que eles disservem de nós ter escolhidos, né? Então, desse desinserimento, desse dígito de escolha,
essa escolha representa nós ou a nossa ambição, a nossa vontade. E aí a nossa célula ela não tem o descompromisso, né, de se ativar para tudo aquilo que ela vê vantagem, né? Então existe essa coisa, né? Então os nomes, eles às vezes eles suspendem a realidade, colocando as células em benefício da vantagem, né? Então a vantagem medicamentosa. Cara, e existem vários testes sobre essa arcorreferência de mencionar o plano material na imaterialização que o homem sente sobre as notações. E aí essas notações elas são levadas à cientificação por testes. E são dominadas pela repercussão, recuperação nesse sentido aqui, ó, estruturadicional, né? Porque você tem o núcleo, que é a semente, é a inseminação das desnotações, e as eletronegações para os desmeios dos instintos que estimulam a atividade dessa semente na inseminação de todos nós. E aí a gente tem a organização nesse particípio de celulares. E cara, sabe como é que tudo começou? Tudo começou com a divisão, né? A divisão colocou tudo no uniformemente quadro de vista boa, porque isso fez a vantagem sorrir a célula, ou seja, alimentar a célula. E aí nesse caso a gente tem, né, principalmente a célula de leitura de vista. Não, a célula dos olhos, né, de energia eletromagnética. E aí olha só o que a gente tem. Para com isso, né? Olha só. A gente tem as tabelas. E aí, sobre um desinvestimento de óleos, a gente pega a matéria, vamos pôr que a gente tem uma madeira que a gente pegou da natureza. E aí, dessa madeira, vamos pegar, melhor pegar aqui, ó, tronco de madeira. E aí desse tronco de madeira a gente tenta dividir ele o máximo possível nas uniformidades celulares que se podem dividir. E aí isso vira esporte, né? A gente desesporta e adiciona, fica adgestacionando essa cerebelação. E aí dessa cerebelação, desse esporte, a gente tem os pontos de encontrar razões de divisões. E aí esses pontos fizeram todas as possibilidades previstas no plano da interseção de vista. E aí toda essa cooperação trouxe raízes, né, motivacionais para isso, né? E aí hoje a gente tem dentro de cada célula um dispositivo, ó, madeira, matéria-prima, que particiona elo dessa entidade, né? Vou pôr aqui, ó, árvore. E aí se eu quiser colocar um conjunto mais pleno, eu coloco assim, ó, produtos
feitos com madeira. Então esses produtos têm efeitos de afeto sobre a madeira. Então a gente tem cadeira, mesa, a gente tem ferramentas até que não, né? A gente tem objetos de decoração, nós temos folhas, né? Que a gente sabe. Beleza. E olha só. E aí tudo isso tem uma nota, né? Folhas eu tenho assim, ó. Dó, Las, né? É Dó mais Lá. Objetos de decoração eu tenho Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Lá, Dó. Então tudo isso aqui é notas, né? E aí dependendo do acorde, né? Tipo assim, da modulação que a pessoa tem atenção, tipo assim, grave ou agudo. Tipo assim, ó. Conjunto grave ou agudo. Dependendo dessas notações e da estratégia itinerante de frequência, a reação, né? A reação plotada, né? No gráfico da interface, são interface de interface. No gráfico da área de vista receber, a gente vai ter um símbolo aqui, ó. Hoje em dia a gente pode levar para símbolo, né? Porque a gente fez o tal do bolo, né? A receita de reconhecimento do artista em menção. A gente tem as receitas de reconhecimento dos artistas em menção. Em menção de encontrar empreendimento para pagar a sustentação contraída pelos afetos dessa célula em atividade. Cara, e existe muita inteligência sobre isso. E dá pra fazer muito ainda, né? Isso aqui é inalcançável. E aí a gente consegue encontrar os mapas, né? Os mapas e os pontos nos mapas de percurso de paraíso, né? Ou seja, percurso de célula. Ai. Aqui eu vou pôr outra aqui. Deixa eu mexer pra cá. Né? E aí a gente consegue encontrar os mapas, né? A gente ou a gente encontra ou montamos um mapa pelas tabelas formadas. E aí a gente tem formas de organizar a tabela, né? Formas de organizar tabela sobre o predicado dos sujeitos que utilizam as linhas de produção.
Aí, né, esses negócios de afeto, de brilho, de equilíbrio e tal. A gente tem, por exemplo, tipo assim, a escala alfabética. A gente tem os números, as notas, a gente tem as medidas de valores. E a gente tem as contrações no organismo. A gente tem as vantagens por esfera de conhecimento já notado. Porque isso tudo já vai futurando, né? Por exemplo, eu coloco um objeto, né? E aí a gente tem um mapa de rede de rede orgânica para esse objeto. Então, preferencialmente sobre a atividade, a contração orgânica vai correr para um fim. E isso tem as infrações, né? Nós temos as infrações de percurso que podem fazer com que toda essa lógica percussiva que a gente vem organizando desassocie-se, né? Então existe a desassociação de lógica. E aí todas as lógicas em associação, elas buscam preservar essa parametrificação material. Que é ritmo, riff de descarga enérgica. E é isso que faz com que o produto da imaginação desencorde o senso humilde de crer no aroma que anela o sentido sintomático da angelical auréola. Então, sacaram essa mordomia sobre as floculações dos consentimentos imagéticos, né? Então agora vocês veem a teoria da imaginação, a imaginação imaterial no sentido do aflorescimento orgânico, da inseminação ativa dos órgãos sobre essa declaração e esse amonte de desinflexão por antenalizações, né? Por desimpressões, por humildade de desinflexionar-se sobre esse motivo de conquista, né? Ou seja, essa vela em razão no nosso vestir, no nosso Pai Nosso vestir, ou investir em nós. É claro que tem vários desinterrogações nessas partes e tem muitas dúvidas e muitas desorganizações nessas orientações que eu passei, né? Mas isso é uma margem de fundamentalização de reflexões para entendimento das reações fisiológicas que nós desvestigiamos por segurança, né? Por sempre ter nas nossas células um meio de vantagem de percussão em frequências de meio ambiente, né?
e desambientalizar esses meios em nós, né? Sobre anestesias, né, dessas desses medos, né, que rangem em nós, nos nossos cantos. E aí, para desencantar, a gente lapida, mineraliza os nossos cantos e desencanta com esses cantos, cumprimentando a eles sobre as nossas desmineralizações. E aí a gente tem vários tipos de desmineralizações dos nossos tecidos. Uma que eu vou mostrar assim, vou falar por alto, é a desmineralização óssea, que são discussões, né, rearranjos das células ósseas, dos osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, que conseguem perfundir melhores discendências recurticionadas pelos ossos, pelos tecidos ósseos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma estratégia de crescimento e de percussão desde a infância na maturação óssea. Então, veja só, ossos de crianças. Raio-X. Todas as imagens de crianças, nas suas articulações, você tem ossos desenformados, né? Ou seja, em processo de formação. Isso quer dizer que nesse período da criança, os ossos estão crescendo e sobre as pressões que são recendidas sobre as cargas de trabalho, as desmineralizações, o osso vai se desenvolvendo, né, maestricamente, né, sob a materialização celular que despede a eles nutrientes. Talvez esse daqui. Eu tô com dificuldade já aqui, ó. Raio-X de crianças. Aqui, ó. Tá vendo? Esse osso aqui é a fíbula, não é a fíbula, é o fêmur, né? O fêmur aqui, ó, ele não tá totalmente formado, né? Essas articulações aqui, ó, as pontas dos ossos, elas sofrem muita desmineralização sobre pressão e impactos, né? Para poder ter melhor condução, melhor estratégia de calcificação, né, óssea. Só que isso não acontece só nessa fase. A gente tem muitos defeitos ósseos, que são processos de mineralização. Nossa, defeitos ósseos. Não dos dentes, Quando a gente estuda anatomia, a gente vê muitos defeitos ósseos. E defeitos ósseos são algumas repartições né, que a gente faz vestígio no osso para ver os desencontros de continuidade das regiões. E aí todas essas marcas a gente dá nome. Vou ver aqui, ó, anormalidades congênicas, não. Defeitos, não é defeitos ósseos, não, é marcas no osso, de osso, nomes da anatomia. Não sei, né, acho que não é marcas que fala, mas eu
Eu não vou saber consultar aqui agora não. Mas aí isso quer dizer que existe essas assinaturas para melhores impressões dos órgãos sobre o tecido ósseo, né? E isso é importante ter na lógica dos fundamentos de você, né, cuidar de si mesmo, porque isso passa a ser importante, muito importante depois de quando passa, né, quando você vai ver depois na prática, isso faz importância, né? Isso é importante. Tá, então depois a gente pode falar das outras mineralizações dos sentidos orgânicos, né? E até mesmo o excesso de mineralização, de desmineralização dessas partes podem levar de forma vantajosa o controle, né? O controle sobre alguma suspensão de controlatura no sentido material de comprimento mesmo, no sentido sináptico de injeções de repartições matemáticas para encontrar, né, engates de pressões monumentais, né, no sentido da controladoria de contrações, né, no senso de descurtar, né, os curtos sobre labirintos que a gente faz nesses processos moleculares, sobre as passagens de energias, a gente vai criando superfícies de administrações desses veículos de ondas. E tem as placas motoras também. Bom, é basicamente isso que a gente ia falar no vídeo de hoje, né, do processo de vestigiar. Tudo isso é muito importante, né, e aí depois a gente pode começar a entrar mais a fundo nesse processo de desmineralizações de tecidos, né, ou seja, as capacidades que os tecidos sofrem para poder mudar as suas vantagens de ritmo, né? Vou dar um exemplo. Existem células contaminadas com ritmos de ver vantagens em certos componentes, porque elas sofreram trauma de excesso, né, de utilização desses componentes. Vou dar um exemplo. A gente tem os brônquios pulmonares e aí eles têm um trauma de efeito nicotínico, né? E aí todas essas injeções nicotínicas consolidaram ritmos desses brônquios de sinapticamente desassociar segurança na presença dessa nicotina, né? E aí, quando você cessa a ejeção de nicotina a esses brônquios, eles sentem a falta, porque você desestruturou a célula nas suas vantagens normais dos consentimentos de respiração primos, né, que são impressos em maior quantidade no ar, e começou a homenagear, elogiar o brônquio com nicotina. E aí você inviralizou o sentido natural do brônquio. Você colocou uma ecodependência brônquica no sentido bronquíolos, né, no sentido das trocas gasosas. E agora ele começa a ver mais sentido em trocar gases quando tem atividade preenchida de nicotina, né? Quando tem
essa injeção desse produto. Então, produtos contaminam, né? Produtos mineralizam, configuram repartições moleculares e desajustam ou até mesmo ajustam os seres nas suas atividades de preenchimento, né? E aí, com esse exemplo, o ar, a falta de nicotina passa a gerar distúrbios de controladoria motriz, né? E aí as sinapses sobre essas discussões acabam sofrendo retenciações, né, de desexploração percussiva. Ou seja, há uma desaversão de rima, né, sobre essa natureza instalada dessa dependência. Então a gente tem que ter o cuidado das naturezas que a gente instala a dependência, né, bioquimicamente, fisicoquimicamente, situacionalicidamente, infestar lá analisando as ações da mente. Todos os gatilhos de improvação que buscam montar improvisos de proteínas em nós sobre as semelhanças de comparação gastam muita energia, né? E o maior gasto de energia é para frear um impulso que não estava cognitivamente instalado e aparece de repente. E aí, cara, o que acontece? Acontece que em alguns desses casos você é despontuado pelo gol dos contras, né? Das contramenções despreparadas. E aí você sofre esse processo, né, de desvetorização dos controles musculares, das contrações, né? E aí o medo sobre essas faltas descontrola tudo, perde toda a linha de infascinação de sabor sobre a extração de um elo, de uma resistência programada, de uma associação de bens, de uma prática de temperar a vida. Cara, isso dá muito papo e pano para passar nas mangas da mente, né? Tem muitas sinapses, né, empoeiradas das pessoas do saber disso, né? Então tem muita loja para passar pano, tem muita sinapse para poder ser ilustrada sobre essas repartições de entendimento. Eu vou ficando por aqui e depois a gente volta mais sobre esses temas, né? Não vai faltar pano para passar nesses sinapses de entender essas desmineralizações no sentido de desvestigiar e encontrar o brilho do conhecimento para questão, né, passadas. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.